Eu recebo muitas perguntas do tipo: Carol, como que eu analiso um roteiro? Como que eu leio um roteiro e faço uma análise, estudo ele? Oi, eu sou Carol Santoyan e hoje eu vou te contar alguns pontos, de uma proposta para você estudar e analisar um roteiro. Bom, gente, eu resolvi trazer esse tema aqui para vocês porque eu acho que é um tema muito pertinente. Eu gosto muito quando vocês me perguntam isso, porque eu sinto de vocês uma vontade assim genuína de ler mais roteiros, de se profissionalizar, de entrar mesmo nesse universo, entender como que aquilo funciona. Então, eu acho que isso é muito positivo porque vocês entendem que o roteiro ele tem uma especificidade, ele tem técnica, ele não é uma coisa que você faz, simplesmente sentou e começou a escrever e foi, sem nada planejado. Pode até ser, né? Mas muito provavelmente artistas, roteiristas que sentam e escrevem um roteiro, eles voltam, revisam e entendem as funções dos personagens, a função da cena e tudo mais. Então, o roteiro, ele é algo com várias camadas, né? O roteiro tem toda uma estrutura específica. Então, como vocês sempre me perguntam, eu cheguei até a fazer um vídeo aqui sobre como estudar roteiro sozinho, né? E eu até passo por esse ponto. Eu coloco para vocês uma referência do site Going to the Story. Ele tem ali uma proposta de como ler roteiros, mas essa pergunta vira e mexe aparece. Aparece até em cursos que eu faço, os alunos sempre perguntam, tá, mas como que eu analiso um roteiro? Como que eu estudo, né? Porque não basta só ler, tem que ter um olhar ali determinado para coisa. Então eu pensei aqui em colocar alguns tópicos, eu fiz alguns tópicos que eu considero interessantes, uma proposta de leitura que eu acho que pode ajudar vocês aí para dar um norte, né, para vocês analisarem, estudarem um roteiro. Claro que não é uma coisa definitiva, né? Não existe uma fórmula certa para você analisar um roteiro. Existem pontos recorrentes em análises, tipo estrutura, tipo personagem. Então eu vou dividir com vocês um pouco de como eu faço, até de como eu faço quando eu recebo roteiros para consultoria, tá? Então eu queria dividir isso com vocês, é uma proposta, se vocês não concordarem, quiserem fazer de outro jeito e adaptar, fiquem livres, tranquilo, tá? Não tô aqui pra cagar regra pra ninguém. Mas então é isso. Vamos aos pontos, só que antes de ir direto aos pontos, eu vou precisar do quê? De vocês. Porque o YouTube, ele me fala, entendeu? Eu tenho ali dados precisos que me contam que tem gente que passa aqui no canal, assiste aos vídeos, mas o que acontece? Não se inscreve. E aí, eu tenho uma meta, que é uma meta minha, de chegar aos 10 mil inscritos. Ou seja, você poderia estar contribuindo para essa meta, porque você está consumindo meu conteúdo, mas você não está contribuindo. Então, por favor, se você gosta desse canal, se esse canal te enriquece como roteirista, se inscreva aqui porque nós temos vídeos todas as semanas sobre narrativa audiovisual para te tornar um roteirista melhor. Então, gente, começando aqui alguns passos específicos para a gente pensar nessa análise de roteiro, eu vou começar do básico, tá? Que é: leia o roteiro. O que eu acho interessante da gente falar aqui é que a gente precisa ter... O roteiro, ele não é igual ler livro. Você não lê com o mesmo empenho, com a mesma leveza que você lê um livro, porque um livro, o produto final da escrita do livro é o livro, né? Então ele está escrevendo já direto para quem vai consumir aquela narrativa. O roteiro, ele é uma parte que cumpre duas funções, né? Ele cumpre a função de ser uma base para a equipe, para todo mundo estar ali no mesmo ponto, conhecer a história, uma base, um texto para essa equipe gravar, e também ele tem um outro ponto que é o ponto de contar a história, né? De fato, você tá ali os personagens e tudo mais. E aí, essa escrita, ela não é igual uma escrita de livro, né? Porque o produto final do audiovisual não é o roteiro, é o filme. Então é uma leitura mais técnica. E você, como roteirista, precisa entender dessa técnica. Por isso que é muito importante que você leia roteiros. Então, uma dica que eu dou para quando você começar a ler um roteiro é você fazer uma primeira leitura de cabo a rabo, assim. Você senta e lê, sabe? Tenta tirar as distrações, tenta se concentrar ali no roteiro, ler do início ao fim. É muito melhor você sentar e ler, assim, como se fosse um filme. Agora eu vou ler um filme. E o filme você assiste
sentando e assistindo até o fim, né? O filme você também pode pausar, mas o ideal, a experiência é feita para que você assista do início ao fim, de uma vez só. Então eu acho super legal que vocês façam isso em uma primeira leitura. E aí nessa primeira leitura eu também convido vocês a sentir ali o roteiro, se perceber lendo o roteiro. Se alguma coisa chamar a atenção, você pode sublinhar e etc, mas pode ser uma leitura um pouco mais sem amarras, sabe? Uma leitura mais tranquila, você não precisa realmente ficar olhando ponto a ponto. Essa primeira leitura para você sentir, é como você assiste um filme pela primeira vez. Eu, por exemplo, não saio assistir o filme e não fico, por mais que a minha cabeça trabalhe o tempo todo, né? Eu não assisto o filme já pensando, meu Deus, agora aqui não, eu quero a experiência. Então, depois dessa primeira experiência de leitura, a gente vai para, sim, uma leitura mais técnica, né? E aí a gente entra num segundo ponto. Eu gosto muito de começar pensando no tema, que na verdade não é nenhum tema, né? É uma temática. Por que que isso é muito importante? Porque todo filme, ele é sobre alguma coisa. Então, se o seu filme não tem uma temática muito bem definida, pode ser que você, por exemplo, esteja confuso na hora de escrever. Pode ser que os subplots e etc, pode ser que não façam tanto sentido porque você não tem esse fio condutor. Então, quando você lê um roteiro, você pega um roteiro para estudar, é legal você identificar essa temática para você depois perceber como que essa temática é trabalhada. E, geralmente, você vai perceber essas temáticas nas outras tramas, né? Nas tramas B, C, você começa a entender que, geralmente, as outras tramas são variações desse grande tema, né? E aí, isso também já faz você ter uma consciência do que está acontecendo ali naquele roteiro e você melhora o seu olhar para aquele roteiro. Um terceiro ponto, desculpa, é o conflito. O conflito, identificar o conflito central da história é muito importante. Carol, tem filmes que não tem conflito. Beleza, já até falamos sobre eles em um vídeo que eu fiz, vou botar aqui nos cards, que eu comento um pouco sobre isso, né? Cada roteirista tem uma intenção, né? Cada filme ele tem uma intenção. Então, às vezes, se um filme ele tá ali e você não consegue identificar um conflito central, talvez isso te indique uma coisa, que esse filme é uma antitrama, por exemplo. Ele sai dessas amarras da estrutura clássica e ele tá em um outro lugar. Então é legal você identificar qual é o conflito central para você também perceber como esse conflito central ele é desenvolvido, mas também para você perceber que tipo de história aquele roteiro está contando, que tipo de estrutura ele se encaixa. Porque você entendendo a proposta, você vai ter um outro olhar para aquele roteiro. Por exemplo, não adianta você ler um roteiro que seja uma antitrama, por exemplo, e você queira encaixar, você queira entender os pontos ali de uma estrutura clássica. Então, a minha proposta, na real, é sempre vocês olharem do macro pro micro. Quando você estiver lendo e analisando um roteiro, então, você vai passar por esses pontos. Um outro ponto, e aí eu acho que é um dos pontos principais, pelo menos pra mim é muito importante quando eu tô analisando algo, que é entender essa estrutura. A estrutura, geralmente, como é que eu faço, né? Eu gosto de pegar o roteiro e eu gosto de fazer um caminho inverso, assim. Eu tenho um roteiro, então eu faço uma escaleta das cenas. Então, cena 1 acontece isso. Você pode ter o seu método, tá? Não precisa seguir exatamente o meu método, mas então, cena 1 acontece isso, em tipo uma linha. Cena 2, cena 3, cena 4. Por quê? Muita gente trabalha também em sequências, né? Coloca as sequências e os principais pontos da história. Eu gosto de trabalhar com essas cenas, porque aí eu vou grifando, colocando em cores, por exemplo, onde entra outra trama, como que as tramas vão se desenvolvendo, né? Vão se desenrolando ao longo da história. E aí eu consigo ter essa visão macro, porém eu sei identificar os pontos. Então, eu faço essa visão geral, assim, que eu consigo olhar essa página do Word coloridinha ali, e aí eu consigo identificar os pontos principais. Então eu percebo que quais são os pontos, por exemplo, se é uma narrativa clássica, então eu vou ver os pontos principais, entendeu? Qual é o incidente citante, o ponto de virada, o midpoint, etc. Então, é interessante você entender como que se dá essa estrutura a partir desse esqueleto do roteiro. E aí eu acho que você consegue se responder, né? Que tipo de história está sendo contada a partir dessa estrutura.
né? Porque não adianta você tentar... O filme é o que ele é. Não adianta você tentar empurrar uma estrutura se ele tá te contando ali que ele não segue essa estrutura. Um outro ponto são os personagens, né? E aí eu sempre começo pelo protagonista ou protagonistas, se for mais de um protagonista. E você vai entender quando você, no passo anterior que você fez ali a estrutura. O protagonista, eu gosto muito de entender ele a fundo, assim. Eu acho legal a gente analisar qual é o objetivo consciente desse protagonista, qual é o objetivo inconsciente, ou seja, ele não sabe, mas ele precisa de alguma coisa. Qual é a falha do personagem, a falha de caráter que vai ser desenvolvida. Então, por exemplo, ele começa com uma falha e nessa história, nessa trama, será trabalhada, provavelmente, se for uma narrativa clássica, essa falha dele. Então ele vai ser transformado e no final a gente vai ter uma cena, né, que mostre pra gente essa transformação desse personagem a partir dessa falha, né? E aí, qual é a situação, por exemplo, qual é a jornada desse herói, desse protagonista, que vai entrar ali diretamente em contato com essa falha. Geralmente é a jornada que mais provoca essa falha, né? Que ele precisa trabalhar muito essa falha. E isso é muito importante da gente analisar nos roteiros para entender bem como isso é feito. E aí tem uma coisa interessante que, apesar da falha, a gente tem que sentir empatia por aquele personagem. E é legal a gente entender como que cada roteiro, cada história faz com que a gente se identifique com aquele personagem. E eu vou dar até um exemplo pessoal para vocês. Porque eu tava escrevendo um roteiro e eu tenho um grupo de amigos e a gente se reúne para ler sinopses e tudo mais, e eu apresentei minha sinopse. A falha de caráter da minha personagem estava muito específica, estava bem colocada, ela era uma personagem controladora, só que ela era tão controladora em todos os aspectos da vida que isso fazia com que muitas vezes a gente se afastasse muito dela. Então, como fazer essa protagonista ser gostável, né? Como que a gente vai gostar dela? Então, eu defini que a falha de caráter, esse controle, ia ser específico, sempre com o tema. Tipo, ela era uma mãe controladora, mas em uma coisa específica. É isso que ela não conseguia entender, essa especificidade. E aí, em paralelo, eu tinha uma outra questão que ela não era tanto... O controle dela não ia para aquele lugar, sabe? Era sempre para esse lugar, que é o lugar que eu tô contando. E aí eu mostrava o outro lugar para dar uma equilibrada, do tipo, pô, a gente espera que essa mãe vá sempre, que ela seja o estereótipo da mãe controladora, e ela não é. É só essa parte. Então é interessante a gente pensar nos personagens e entender como cada filme trabalha esse personagem, para entender como que essa falha de caráter é aplicada na história e como mesmo com essa falha de caráter a gente consegue se relacionar com esse protagonista. E aí, um outro ponto que também é muito importante é você entender como que essa transformação se dá, né, durante toda a narrativa. Como que essa narrativa dessa transformação é contada, né? Como que é feita a jornada desse herói, se for o caso. Ou como que se dá essa transformação. Ou não, esse herói que não é herói, esse personagem, esse protagonista começa de um jeito e termina de um jeito. Então é isso, assim. É se perguntar sobre isso, sabe? Se tem uma mudança, se não tem, e tudo mais. E aí, eu também acho muito legal, indo pros outros personagens, é você fazer tipo um sumário. Quais são os personagens que você tem? Então, sei lá, tenho a Carol, eu tenho a Maria, o João, e cada um exerce um papel naquela história, né? Por exemplo, a Maria pode ser uma aliada, mas pode ter até uns pontos que Maria não seja tão aliada assim. Ou pode ser que Maria, em determinado momento, seja até mentora. Então, arquétipos também podem mudar ao longo da história. É legal você identificar qual é a função, né? O que aquele personagem está fazendo ali. E também, para além da função que ele exerce, qual é a relação dele com o protagonista. Porque não basta você ter um personagem, ele tem que ter uma função e ele também tem que, de alguma forma, ter ali uma relação com o protagonista. Então ele ama, ele odeia, eles têm um conflito, eles não têm um conflito. E aí depois que a gente fez essa análise macro, acho que é legal a gente pensar em pontos para analisar micro, né? O micro, que são as cenas. Por exemplo, você pode fazer uma análise de roteiro, um estudo que seja muito focado na cena. O que essa cena... Uma coisa que a gente faz aqui no canal, por exemplo. A gente faz nessa playlist aqui do Roteiro na Prática, a gente disseca a cena, a gente pensa nos diálogos, a gente entende por que aquela cena tá ali, como que ela foi construída, né? Então, eu tenho até um outro vídeo que eu também vou deixar aqui, que é sobre os elementos principais de uma cena. E você pode
pegar esse vídeo e ver esses elementos, enxergar esses elementos quando você estiver analisando um roteiro. Qual é a função dessa cena? Para que ela está servindo? O arco, assim, da cena, né? Eu gosto de falar que o ideal é que cada cena seja em si um microfilme, né? Porque a cena, ela é uma unidade dramática. Então é legal você pensar na cena desse jeito. E aí você pode começar análises bem específicas. Por exemplo, você pode fazer uma análise só de rubrica. Poxa, como que esse roteirista escreve? Por exemplo, se você lê os roteiros do Tarantino, as rubricas são incríveis. A gente já leu o roteiro aqui do Tarantino, né? Vou deixar aqui. As rubricas são incríveis. Então, é legal a gente analisar como que cada roteirista escreve, né? O estilo do roteirista e tudo mais. E aí, uma outra coisa que vocês também podem pegar para analisar são os diálogos. Como que aquele roteirista escreve diálogo? Como que ele constrói o personagem? Qual é o campo de palavras para cada personagem? Como é que cada personagem fala, sabe? A gente fez aqui um vídeo sobre Pulp Fiction, que eu mostro como que no diálogo ele faz aquela exposição. Então, por exemplo, se você entende que aquela cena tem até uma função de apresentação, você vai olhar para aquele diálogo tentando entender como que essa exposição é colocada no diálogo. Se ela é feita de um modo legal, assim, se ela é bem distribuída ou se ela é muito escrachada. Então essa é a minha proposta para vocês analisarem, né, os roteiros e para vocês pegarem realmente e dissecarem os roteiros. Claro que, assim, para isso você precisa de um tempo, não é algo muito simples, não é algo para você fazer em 1 hora, você vai demorar. Mas eu super aconselho vocês a tentarem achar um tempo do dia de vocês, de um final de semana, não sei, porque se vocês querem ser roteiristas, é muito importante que vocês levem esse trabalho a sério, né? Então, enfim, eu faço aqui algum desses exercícios, né? Eu tento entender como que é a estrutura, como que é a cena, como que o roteirista trabalha a rubrica. A gente faz todos esses exercícios daqui no canal, então vocês podem assistir aos vídeos que vocês vão estar bem alimentados também, vocês vão estar estudando ali junto comigo, mas eu encorajo vocês a vocês pegarem vocês mesmos, assim, fazerem as análises de vocês, tá? Lembrando que não existe uma coisa tipo, não, isso tá totalmente errado ou tá totalmente certo. Pode ser que você fique em dúvida e tudo bem, e aí você entende que você tem dúvida naquilo e você pode procurar mais sobre aquilo, né? Você pode identificar as suas questões a partir desse estudo. Então é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu vejo vocês em um próximo, na quinta-feira. Um beijo, tchau!